Olá você meu amigo, olá você minha amiga, aqui é o canal CCP, a voz do pastor. Você que é espectador aí do YouTube, fique ligado aí no canal CCP, a voz do pastor, porque o canal CCP, a voz do pastor, está trazendo vários pontos de doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quê? Para salvar as nossas almas, para que nós possamos se livrar da ira do Deus Todo-Poderoso, que está vindo aí para buscar o seu povo e a sua igreja na terra. Então já peço desde já que você inscreva-se no canal, que você ative o sino das notificações, para que quando eu colocar o próximo vídeo, você receber a notificação, e que você dê o like, né? Dê o seu like para que o YouTube divulgue cada vez mais esses vídeos. Porque o canal CCP está aqui simplesmente para pregar a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, para falar somente a verdade da palavra de Deus. Então aqui, hoje eu estou trazendo aqui um assunto bastante polêmico da palavra de Deus, da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso aí, eu estou trazendo hoje aqui um assunto que várias pessoas já até me perguntaram se mulher pode ou não pode atender culto nas igrejas, se as mulheres podem ou não podem subir numa tribuna. Tribuna é onde o presbitério atende os cultos, as celebrações da igreja, entendeu? Então quer dizer, várias pessoas já me interrogaram perguntando sobre esse assunto, e eu trouxe esse assunto porque a palavra de Deus não deixa nós confundidos, não deixa nós desamparados nessa parte. Então as escrituras, ela nos dá uma firmeza e uma certeza muito grande pela sua santa palavra. Então quer dizer, o Senhor Jesus Cristo, ele deixou a sua igreja, a sua obra na terra, como? É aquela que está de acordo aos seus ensinamentos, de acordo à sua doutrina, entendeu? Então hoje nós vamos verificar aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, 1 Coríntios, a partir do versículo 26. A partir do versículo 26 está escrito assim lá: a necessidade de ordem no culto. Então lá fala a necessidade de ordem no culto. Então nós vamos hoje verificar se é de Deus, mulher, ser da parte do presbitério da igreja, ou se é contra a palavra. Porque se a palavra disser que não pode, então é contra a palavra, e quem está contra a palavra está contra Deus, e quem está contra Deus está contra nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas alguém pode dizer assim: não, mas isso aí foi escrito pelos homens. Aí eu pergunto, o que tem na Bíblia que não foi escrito pelos homens? Foi escrito pelos santos homens de Deus, pelo Espírito Santo. Não foi da sabedoria dos homens, não, foi da sabedoria de Deus. Então a santa e sagradas escrituras, ela veio somente escrita pelo Espírito Santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo Espírito de Deus. Então vamos verificar aqui no capítulo 14 de 1 Coríntios, a partir do versículo 26. Vamos ler aqui a partir do versículo 26, o que fala aqui sobre, aqui diz assim, a necessidade de ordem no culto. Aqui fala assim: que faremos, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muitos 3, e por sua vez, e que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E fale 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podeis profetizar uns depois dos outros,
para que todos aprendam e todos sejam consolados. E o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurais com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, minha amiga, você viu como as coisas de Deus não é brincadeira? A palavra de Deus é séria. As pessoas ficam aí metendo cacete aí em tudo quanto é denominação, crentes. Quem diz que é crente, né? Porque claro que crente, o maior crente que existe nesse mundo se chama Satanás. O Satanás é o maior crente. A palavra de Deus diz que ele crê que estremece, só que ele não obedece. Então o que adianta você dizer que é crente e você não obedecer a palavra? O que adianta você dizer que é crente e você não guardar essa palavra? Guardar não é botar dentro da mala não, porque todos guardam a palavra dentro da mala, lá em cima de uma estante, com o salmo lá aberto. Nada a ver, rapaz, isso não quer dizer nada isso aí, não quer dizer nada. Então quer dizer, guardar a palavra que ele fala é você obedecer os mandamentos, obedecer a doutrina de Jesus Cristo, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o que adianta você dizer que é crente, que crê? Porque a própria Bíblia diz que o Satanás, ele crê que estremece, só que ele não obedece. Então você precisa obedecer. Para que você não seja como Satanás, você tem que obedecer a palavra de Deus. Você tem que obedecer a sã doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque para isso ele veio na terra, morreu, derramou o seu sangue para santificar esse evangelho. Sem o sangue de Cristo, esse evangelho aqui não teria força de salvar ninguém. Por isso que ele disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Então quer dizer, quem era o grão de trigo que precisava morrer para que pudesse dar vida para nós, pela sua palavra? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem a morte de Cristo, o evangelho não teria força de nos salvar, não teria como salvar nós. Por isso que ele teve que morrer, por isso que ele falou para Pedro, guarda a tua espada, porque todos que lançar a mão da espada, a espada morrerão. Ou não pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e ele não mandaria mais de 12 legiões de anjos? E como cumpriria as escrituras que diz que o Filho do Homem tem que padecer? Então, meu amigo, as coisas de Deus não é brincadeira, cara. As coisas de Deus é muito séria. As pessoas ficam fazendo palhaçada aí, roubando com o nome de Deus, extorquindo as pessoas. Mas por quê? Essas pessoas que estão lá não são inocentes não, porque elas não querem ler a Bíblia, querem ir pela cabeça dos homens. Quem vai pela cabeça dos outros é piolho, rapaz. Então vamos lá. Então aqui diz assim, a necessidade de ordem no culto. Esse ensinamento aqui é para o ministério da obra de Deus, é para todo o ministério. Então aonde tem uma igreja que é de Jesus Cristo, eles obedecem esse ensinamento bem aqui, ó. Isso aqui é ensinamento para os irmãos do ministério, entendeu? É ensinamento. Então diz aqui, ó, a necessidade de ordem no culto. Aqui o apóstolo escreveu, guiado pelo Espírito Santo, ensinando como é que os irmãos têm que proceder na parte do ministério da igreja, entendeu? Então quer dizer, por isso está escrito isso aqui, e eu vou ler agora, eu vou exortar agora, que a gente já leu, né? Assim, que faremos, pois, irmão? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez, e que haja intérprete.
né? Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Está vendo? Então está falando aqui está dizendo aqui, o que é que nós temos que fazer quando nós se ajuntar? Não é falar mal da vida dos outros, não é falar de negócio, não é falar de dinheiro, não é falar de riqueza, não é falar de carro, não é falar de avião, não é falar da vida dos outros, não é falar de político, não é falar de polícia, não. Quando nós se ajuntar, ele está falando aqui que é para nós se ajuntar assim, ó. Que faremos, pois, irmão? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmos. Ó, tem salmos, tantos salmos lindos para nós ler uns com os outros na igreja, vamos supor, o ministério, né? Então ele diz aqui, tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Então ele tem que falar para nós fazer tudo para edificação de quê? Não é do nosso bolso não, edificação das nossas almas, para que nós faça tudo de acordo com a palavra, para quê? Para que nós se torne santo pelas escrituras, porque sem os mandamentos de Cristo, sem os mandamentos de Deus, sem os mandamentos que Deus deixou na boca dos apóstolos, nós não se salva, não tem como nós se salvar. Então ele diz assim, para nós fazer tudo para a edificação da nossa alma, diante de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz, e se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3 e por sua vez, e que haja intérprete. Então ele está dizendo que quando os irmãos do ministério estiver todos reunidos dentro da igreja, e tem bastante irmão do ministério, e de repente Deus toma toda a irmandade lá em línguas, que não é para eles também se manifestar em língua, é para eles segurar o dom lá. Porque mais embaixo diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então quer dizer, a palavra de Deus diz que o irmão, que é como diz aqui, se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3 e por sua vez. Então se tiver 10 irmãos do ministério lá no banco da frente e tem um atendendo na presidência, se Deus tomar toda a irmandade em mistério, que os irmãos do ministério não sejam todos tomados naquela linguagem falando alto, que eles falem consigo mesmo, que eles falem baixinho, e que falem por sua vez, e que haja intérprete, e que falem no máximo 3. Não é que eles fiquem todos lá falando em língua e querendo se abraçar e pulando, não. Isso é contra a palavra, isso não é pelo ensinamento da palavra. O ensinamento diz que todos os irmãos do ministério, se Deus tomar a igreja em mistério, na linguagem dos anjos, que eles se controlem, que eles fiquem lá retendo ali o Espírito Santo ali para não abrir a boca, para que não venha fazer barulho, para que as pessoas, se tiver algum indulto ali, uma pessoa que não entende da palavra, ele não vai dizer aqui, todo esse povo está falando em língua, até aquele que está lá em cima lá, eu não estou entendendo mais nada, eu vou me embora, não venho mais nessa igreja não, porque eu fui lá, não entendi nada, o povo só estava falando em língua. Então quer dizer, as coisas de Deus é na decência e na ordem. Então o ministério, por isso que os anciãos mais velhos, os irmãos do ministério, eles sempre pegam no pé dos irmãos, para que não faça, para que os irmãos todos não fiquem falando em mistério dentro da igreja, porque senão vai trazer até escândalo para aqueles que não entendem da palavra. Está vendo? Então por isso que diz aqui, ó, e se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3 e por sua vez, e que haja intérprete. Quer dizer, tem que ter um irmão para interpretar a língua que está saindo na boca lá do outro do ministério. Ou então que seja na boca da irmandade lá, de repente Deus mandou um recado na boca do irmão lá, até que não é de ministério, o irmão que é do ministério é quem vai interpretar e vai falar lá em cima. Não é quem não é do ministério. Está vendo? Então diz aqui, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Está vendo? Então quer dizer, se os irmãos do ministério foram tomados em mistério, em linguagem dos anjos, em linguagens misteriosas, que eles não manifestem junto com a irmandade. Para quê? Para que não se torne como se fosse um barulho, uma zoeira, porque as coisas de Deus têm que ter ordem, alguém tem que entender ali, alguém tem que ver que tem alguém no comando ali pela palavra, pela a linguagem que o povo da igreja ali está dentro da igreja. Está vendo? Aí então ele diz aqui, e fale 2 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Então está falando aqui que na obra de Deus, quando os irmãos do ministério estão reunidos, de repente o que está atendendo o culto, aí o que está lá embaixo, chega a hora da palavra, se o que está lá embaixo foi revelado alguma coisa para ele, que o que está lá em cima cale-se. Que ele se cale-se, que ele senta
e o outro que está lá embaixo sobe para exortar ou ler uma palavra. Isso tudo acontece na obra de Deus, porque a obra de Deus, ela funciona de acordo com o ensinamento da palavra de Deus, das Santas Escrituras. Aí diz aqui: mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podeis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. E está falando, porque todos podeis profetizar, quer dizer, todos os irmãos do ministério que tiver ali, se Deus realmente estiver fazendo uma festa ali, em mistério, todos os irmãos podem falar alguma coisa, pode manifestar alguma coisa. Por isso, na obra de Deus, o primeiro banco ali que fica do lado da tribuna é dos irmãos do ministério. Por quê? Para facilitar, em caso deles querer falar alguma coisa, porque está lá na presidência, o que está embaixo pode subir e falar, o outro sentar, e assim vice-versa. Então quer dizer, a obra de Deus é na decência, na ordem. A obra de Deus é linda, a obra de Deus é perfeita. Aí às vezes alguém diz assim: ah, mas está falando aí que é todo mundo pode profetizar, todo mundo pode subir lá na tribuna. Não, meu amigo, não é todo mundo não, não é assim também não. Por quê? O ministério, eles foram constituídos para isso. Então se você não tem ministério, então quer dizer, a palavra de Deus, o ministério, os irmãos que foram ordenados para o ministério, consagrado para o ministério, então isso aí, esses irmãos, eles têm autorização para essa liberdade. Um profetiza depois do outro, um fala, outro desce, outro se cala, entendeu? Por quê? Eles são do ministério. Mas às vezes alguém diz assim: ah, mas a profecia Deus pode revelar para qualquer um. Pode sim, entendeu? Mas o irmão que está na presidência, ele não é obrigado a ter que ceder para qualquer irmão que está lá embaixo subir na tribuna e ler a palavra. Não. Primeiro que para você levantar lá na tribuna para ler uma palavra, se é que Deus te revelou uma palavra, você tem que ter boas obras, você tem que ser um homem de bem, você tem que ter um homem querido pelos teus vizinhos, querido lá no teu trabalho, você tem que ser uma pessoa do bem, você não pode ser uma pessoa que fica falando mal da vida alheia, de político, se metendo em confusão, futebol, as coisas mundanas aí, as coisas que o mundo oferece aí, entendeu? Tem que ser uma pessoa de caráter, entendeu? Por isso que muitos às vezes diz que foi revelada a palavra para eles, e tem muitos irmãos do ministério que às vezes não considera que a pessoa possa subir lá para ler a palavra. Por quê? Porque muitos não têm testemunho, vivem de qualquer maneira, anda de qualquer maneira, aí quer chegar na igreja e quer profetizar, quer ler a palavra lá dentro da igreja, como se fosse do ministério. Não é assim não, meu amigo. As coisas de Deus têm ordem, as coisas de Deus têm decência. Para isso Deus preparou o ministério. E as coisas até tão sérias, que no tempo dos judeus, no tempo da lei de Moisés, quando a salvação era pela lei de Moisés, só uma tribo foi escolhida para sacerdote, só essa tribo poderia chegar no santuário de Deus, só essa tribo poderia ser sacerdote, cuidar das coisas do templo, dos vasos, das coisas consagradas a Deus. Se outra pessoa fosse tentar mexer lá, a pessoa morria, como Deus matou aquele homem que tentou segurar a arca que estava balançando, quando os bois passaram no lugar lá que era meio cheio de pedra, e a arca parecia que ia cair, o homem foi tentar segurar, Deus matou ele na hora. Quem matou ele ali foi Deus. Por quê? Porque a obra de Deus não é para qualquer um colocar a mão, meu querido, entendeu? Então, se Deus preparou os irmãos do ministério para atender a palavra, para atender os cultos, para passar os ensinamentos, então é eles que têm que atender, entendeu? Se nós não temos ministério, nós temos que ficar calados, nós temos que ficar quietinho no nosso lugar, esperando um dia, se Deus preparar um ministério, nós damos graças a Deus. Se não preparar, nós damos graças a Deus também, que nós estamos aqui, é para a salvação das nossas almas. Nós não estamos na obra de Deus aqui para querer dar uma de ancião, diácono e cooperador, não. Isso é com eles lá. E se Deus preparar, Deus seja louvado. E se Deus não preparar, Deus seja louvado também, não é? Então aqui diz assim, vamos chegar agora aqui no versículo 34. Então diz aqui no versículo 33, vou subir um pouco mais, vou voltar um pouquinho. Aí diz assim: porque Deus não é Deus de confusão,
senão de paz, como em todas as igrejas dos santos, né? Então, quer dizer, Deus é um Deus de paz, Deus é um Deus de ordem, de organização. As coisas de Deus não são bagunçadas, né? Como diz aqui, porque Deus não é Deus de confusão. Deus não é de confusão, rapaz. Confusão não vem da parte de Deus, não vem da parte do Espírito Santo. Confusão vem da parte do adversário. E se você não quer que o adversário se aposse de você, meu amigo, não arrume confusão dentro da obra de Deus, nem no mundo, por onde você estiver. Procure o máximo se conter, procure o máximo se controlar, procure o máximo obedecer às autoridades. Ah, mas eu respeito só a polícia, o delegado, o juiz, o presidente. Ancião na igreja eu não respeito, diácono eu não respeito. Meu amigo, as maiores autoridades da terra se chamam anciães, diáconos e cooperadores, porque eles estão cuidando das coisas sagradas de Deus, eles estão cuidando das coisas santas. Ah, mas eu conheço muitos que não é santo, eu conheço um que faz isso, que faz aquilo. Meu amigo, nós não somos Satanás para estar acusando os outros, não. Nós somos homens e mulheres de Deus. Nós não estamos dentro da obra de Deus para fazer as obras do capeta, não. As obras do capeta é ficar apontando os outros. Nós temos que orar pelos irmãos que tiverem fraqueza. Para quê? Para que Deus tenha misericórdia deles e ele se salve e nós também se salve. Porque se você não tem misericórdia do teu irmão, se você não tem misericórdia da tua irmã, e quando você vê uma irmã do ministério ou um irmão do ministério e você mete a porrada falando mal, meu amigo, no céu você não entra não, rapaz. No céu você não entra, porque a palavra de Deus diz que nós temos que amar uns aos outros. Quem é o pai que ama o filho que vai entregar para a polícia? Quem é o pai que ama o filho que vai mandar alguém matar ele? Jamais. Quem é o pai que o filho pede um peixe e ele vai dar uma pedra? Quem é o pai que o filho pede um pão e ele vai dar uma serpente? Não existe, meu amigo, o pai que ama o filho, né? Eu estou falando do pai que ama o filho. Então, do mesmo jeito é nós. Se nós amamos os irmãos, nós temos que estar na comunhão, nós temos que estar dentro da palavra, nós temos que orar por eles, nós temos, se for possível, até aconselhar, mas se nós tiver conselho bom para eles. Se nós não tem nem para nós, então a gente fica em paz, só ora a Deus que Deus faz a obra. Então aqui diz assim, no versículo 34, fala assim: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Está vendo aí, meu amigo? Está vendo o que dá? Olha, o que a palavra de Deus fala aí sobre mulher em cima de tribuna. Isso é indecente, é imoral, rapaz. O que é imoral? É a mesma coisa de você estar numa boate que tem striptease. Aí tem lá uma boate com striptease e a mulher lá fazendo striptease em cima lá das tribunas lá, por exemplo, das boates, né? E boate não tem tribuna, tem palco, né? Então, quer dizer, aqui está falando que é imoral, é indecente. Indecente é imoral, rapaz. É imoral uma mulher em cima de tribuna. E tem mulher aí esturrando, berrando aí, dizendo que é o Espírito Santo que está na boca dela, e mandando recado, e dizendo que o Espírito Santo revelou não sei o quê. Rapaz, sai do mundo, rapaz, porque você não é do mundo. Esse meu canal aqui não está aqui para mentira, nem para safadeza aqui não. Não estou aqui para alisar ninguém. Não estou aqui para alisar ninguém, só estou aqui para falar a verdade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Doa quem doer. Assiste meu canal quem quiser, dá like quem quiser. Entendeu? Eu não estou nem me lixando para quem não vai dar like pro meu canal, nem vai se inscrever. Só vai dar like no meu canal e só vai me apoiar quem está com a palavra de Deus. Quem não está com a palavra de Deus, não vai nem querer assistir meus vídeos. Porque acha que Deus é palhaço, acha que Deus é besta. Então diz aqui, ó, as mulheres estejam caladas nas igrejas. É proibido a mulher dentro de uma igreja querer ensinar. Aí diz aqui, ó, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Ah, mas esse cara é machista. Que machista, meu amigo? Eu tô servindo a Deus é pela palavra, não é pela cabeça de homem, não. Não é atrás de bandido, não. Nem de vagabundo que não quer trabalhar, não. Nem de ladrão. Eu estou servindo a Deus é pela palavra. Por isso que meu amigo me perguntou, me ligou furioso, quase furioso. Um grande amigo meu me ligou: poxa, Zé Carlos, gostei muito do teu canal, mas tu está dizendo que só na tua igreja tem salvação? É porque é a única que eu conheço, meu lindo, que tem a doutrina verdadeira de Cristo, cara. As outras igrejas estão tudo fora da palavra. Então você não tem que tentar debater comigo, não. Vai debater lá com o padre da tua igreja, com o pastor da tua igreja, com o macumbeiro lá de onde você anda.
Tem que ser assim, meu amigo. Entendeu? Então, quer dizer, você que vê as coisas dessa forma, então, quer dizer, se você quer discutir com alguém, vai lá perguntar para o teu pastor lá por que a mulher lá prega lá na igreja dele. Porque ela tem pastora, diaconisa, cooperadora. Isso é uma vergonha, rapaz. Isso é nojento. Isso é antibíblico. Isso é satânico. Isso é contra a palavra. Isso é doutrina de demônio, diz a palavra. Isso é doutrina de demônio. Por isso que lá no capítulo 4 de Timóteo fala: no capítulo 4 de Timóteo diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a pertinência de manjares que Deus criou para os fiéis, para aqueles que conhecem a verdade, a fim de usar deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graça, porque pela oração é santificada. Então quer dizer, nos últimos tempos é normal isso aí, doutrina de demônio, o cara botando mulher em cima de tribuna, dizendo que mulher é pastora, é cooperadora, diaconisa. Isso é uma vergonha, rapaz. Mulher é profeta. Vamos criar vergonha na cara, rapaz. Vamos se orientar, vamos ler as escrituras, rapaz. Entendeu? Ah, mas as mulheres, Jesus apareceu primeiro para as mulheres. Claro, elas não estavam dentro da igreja, elas estavam no cemitério, meu lindo. Elas estavam no cemitério. Elas foram dar o recado para os apóstolos, mas elas não estavam, os apóstolos não estavam escondidos dentro da tribuna da igreja, nem em cima da tribuna. Os apóstolos estavam escondidos numa casa lá, não sei em que lugar era lá, entendeu? E elas não estavam dentro da igreja, não. Então, quer dizer, a mulher pode anunciar o evangelho, a mulher pode orar em qualquer lugar, a mulher pode dar um conselho com uma pessoa, mas a mulher não pode atender culto. Culto é coisa para homem. Deus deixou só para os homens. Mulher que atende culto no céu não entra, porque está contra a palavra. Entendeu? Então, por isso que diz aqui, ó, é ordem, isso aqui é mandamento. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja, quer dizer, é imoral. Aí diz assim: porventura saiu dentre vós a palavra de Deus. Está perguntando se a palavra saiu das mulheres para elas quererem pregar, ou se alguém cuida. Aí diz assim: porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Está perguntando se a palavra veio só para as mulheres, ou se veio através delas para elas quererem pregar. Porque Deus não dá essa autorização para a mulher, jamais. Não tem nas escrituras, não tem nas escrituras a autorização para a mulher ser do presbitério, jamais, não tem. Isso é só para homem. Então diz aqui, ó: e se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. Mas se alguém ignora isso, quem ignore. Portanto, irmãos, procurais com zelo profetizar, e não proibais falar a língua, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então você vê como a obra de Deus é santa, como a obra de Deus é perfeita, como a obra de Deus é maravilhosa, como a obra de Deus é de acordo com a palavra. É por isso que eu digo, meu amigo, você quer te salvar, você quer ter o verdadeiro batismo? Vá na congregação cristã no Brasil. Essa é a verdadeira obra de Deus na terra. Essa é a verdadeira obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ela está de acordo com a sua palavra, com a sua doutrina. Por isso que diz lá a necessidade de ordem no culto. Por isso que lá diz assim, a necessidade de ordem no culto. Aí lá diz assim: que faremos, irmão, quando vos ajuntar? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Se alguém fala língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez, e que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se há outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podeis profetizar um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados.
E o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente, é imoral que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurais com zelo profetizar e não proibais falar língua, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Amém. Glória a Deus. Você vê, meu amigo? Você vê como a obra de Deus é linda? Você vê como a obra de Deus é perfeita? Como a obra de Deus é maravilhosa? Como a obra de Deus está de acordo com a sua palavra? Entendeu? Aí tem muitos dizendo por aí que tem salvação em tudo quanto é lugar. Meu amigo, quando você diz que tem salvação em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é denominação, é porque você está dizendo que Jesus Cristo é o Satanás. Você está dizendo que Jesus Cristo é o diabo que está dividido. Porque o próprio Cristo disse que nenhum reino dividido vai subsistir. E ele disse que o reino dele, a igreja dele não está dividida contra o seu povo. Ele não está dividido contra o seu povo. Entendeu? Então quer dizer, todo reino dividido não é de Cristo. Não é de Cristo. E esta obra ela é santa. Esta obra ela é sagrada. Esta obra é perfeita. Por isso que a palavra de Deus diz assim: se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas má obras. O pessoal diz assim: ah, mas o pessoal dessa igreja não sauda as outras igrejas. Por que a gente vai saudar? Se não tem nada a ver com Cristo, está tudo fora da palavra, tudo doutrina de demônio. Os caras tudo andando atrás de homem aí, sustentando bandido, entendeu? Um bando de bandido aí, tudo rico, bilionário, e o povo na miséria aí, se lascando aí para pagar dízimo, entendeu? Porque eu ainda vou fazer um vídeo explicando sobre dízimo. Eu já falei que dízimo, quem paga dízimo é amaldiçoado, quem paga dízimo é ladrão, está escrito na palavra, e eu vou mostrar isso aí, entendeu? Então quer dizer, a lei do dízimo foi abolida, meu lindo. Então eu vou deixar quietinho aqui para não esticar, né? Então é que nem eu digo, meu amigo, a obra de Deus é santa. Então quer dizer, nós não saudamos pessoas de outras igrejas, porque a saudação da obra de Deus é diferente. Por isso que o Senhor Jesus disse assim: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então nós não saudamos como o mundo sauda. A nossa saudação é diferente. A nossa saudação é diferente. Ela é ordenada por Deus. Mas você vai e diz assim: ah não, mas Jesus deixou escrito que nós não pode saudar só os irmãos. Porque o Senhor Jesus disse assim: se saudai unicamente vossos irmãos, que fareis demais? Porque os pecadores também fazem o mesmo. Eles saudam só os amigos deles, só quem eles gostam, só quem eles amam. Entendeu? O Senhor Jesus disse que nós não é para saudar só os irmãos. Entendeu aí? Mas o que o Senhor quis dizer com isso aí? Ele quis dizer, meu amigo, que quando eu chego na casa de um irmão, por exemplo, ou num comércio, e lá tem 3, 4 irmãos, eu vou saudar os irmãos com a paz de Deus. Eu chego para o irmão: a paz de Deus, irmãos. Aí os irmãos vão dizer amém, os irmãos. Aí tem pessoas de outra denominação, sabe como é que eu faço? Eu bem aqui, eu chego lá com a pessoa para cumprir o que o Senhor Jesus mandou eu fazer. Eu chego: bom dia, meu patrão, como é que vai você? Boa tarde, bom dia, boa noite. É assim, entendeu? Como é que vai você? É isso, falar com as pessoas. O Senhor Jesus disse para você saudar os irmãos com a saudação dele, que é a saudação da paz, que é a paz de Deus, irmão, ou a paz de Deus, irmã. Mas o mundo a gente sauda com bom dia, boa tarde. Os que não têm a doutrina de Cristo, para mim é bom dia, boa tarde, entendeu? Então, meu amigo, a obra de Deus é perfeita, a obra de Deus é santa, a obra de Deus é maravilhosa, a obra de Deus não tem mancha, a obra de Deus não é do homem, rapaz. Misericórdia, Senhor. Então, meu amigo, quando você quiser batizar na verdadeira obra de Deus, vá na congregação cristã no Brasil.
Por isso que o Senhor Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os judeus: tu testifica de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Disse, pois, Jesus outra vez: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde venho e para onde vou. Mas vós não saibais de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. E eles disseram: quem é o teu Pai? O Senhor Jesus disse para eles: se vós conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Aí quer dizer, meu amigo, a obra de Deus é perfeita, a obra de Deus é santa, a obra de Deus é de acordo com a palavra dele. Como ele fez a vontade do Pai, nós também temos que fazer a vontade do Filho, porque o Senhor Jesus trouxe uma salvação maravilhosa para nós. E o que que você está fazendo nas igrejas mundanas? Você, meu amigo, você, minha amiga, sai dela, povo meu, diz a palavra, enquanto é tempo. Então, meu amigo, o canal CCP, a voz do pastor, vai ficando por aqui. Dê o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com seus vizinhos, com seus amigos. E quero lhe pedir uma coisa: comente, deixe seu comentário, né? Deixe seu comentário. Mas fique sabendo que esse canal aqui não está para sacanagem, não. Esse canal aqui está simplesmente para fazer a vontade do Todo-Poderoso, o Deus que fez o céu e a terra, né? E outra coisa, meu amigo, cuidado, porque lá em Apocalipse, no capítulo, se eu não me engano, é 22, não sei se é, parece que é 22 de Apocalipse, diz assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete mentira. E ele ainda diz assim mais: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico que todo aquele que lê a palavra deste livro e acrescentar alguma coisa ou diminuir, sofrerás a condenação. Então, meu amigo, as coisas de Deus é santa, é perfeita, é sagrada, é linda, é maravilhosa. Então vá conhecer a congregação cristã no Brasil, entendeu? E lá você vai ser bem recebido. Lá ninguém vai pegar na tua mão, ninguém vai querer nada teu. Lá simplesmente você vai conhecer a verdade. É como diz a palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas lá, meu amigo, é que nem eu digo, lá é cada um por si. Lá ninguém manda em ninguém. Lá você obedece a Deus, você vai viver de acordo com a palavra. Lá os irmãos não ficam dominando ninguém não, como o pessoal dizem por aí, tá bom? Então fique com o canal CCP, a voz do pastor, e que Deus abençoe a cada um de vocês e que Deus possa completar esta obra maravilhosa nas vossas vidas.